Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para iniciar nossos estudos. Organizou seu material, seu livro, seu caderno? Vamos lá? Módulo 1, livro Trilhas de Matemática, página 92 a 96. Temos aí o capítulo 1 sobre os números. Na página aí do capítulo 1, que inicia, você observa aí alguns indígenas, né? E ele dá um pequeno texto. No início da colonização brasileira, a população indígena local teve uma acentuada redução. Porém, hoje percebemos, pelos números registrados nos dois últimos censos, que é uma contagem, que censo é aquela contagem que se faz dos indígenas, né? Um certo grupo de pessoas que são contratadas vão nas aldeias contar aí quantos indígenas tem, né? Fazer esse registro, o censo, que essa população voltou a crescer. Essa imagem nos apresenta os indígenas Uará dançando durante a cerimônia da quebra da castanha do Pequi, em Gaúcha do Norte, no Mato Grosso, em 2013. Ele nos apresenta aí alguns questionamentos. Letra A. É possível identificar a quantidade de pessoas no ambiente dessa fotografia? Justifique sua resposta. Sim, né, a gente pode ter uma estimativa, quer dizer, não é uma quantidade exata. Se você for aí no seu livro e tentar contar, dá mais ou menos 50 aproximadamente, né? Só uma estimativa, não é um número exato, porque você não consegue identificar, mas consegue ter uma estimativa, tá bom? Letra B. De acordo com o censo de 2010, a população indígena no Brasil era de 817.963 pessoas. Essa quantidade é representada por um número de quanto algarismo? Então, contem aí. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 algarismos. Vamos escrever aí esse número, tentar escrever. 817.963. Letra C. Em sua opinião, o que contribuiu para o aumento da população indígena brasileira nos últimos anos? Segundo os estudiosos, não há um fator determinante, ou seja, não há uma causa exata, né? Mas há várias hipóteses. Eles dizem que o governo começou a reconhecer algumas tribos indígenas, houve demarcação de terra, então tem algumas coisas aí que fizeram com que o número aumentasse, né, o crescimento. Só que são hipóteses, né, eles não têm uma certeza. Próximo slide. Agora nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Professora, o que é o sistema, né? Esse sistema é uma organização dos elementos. Então, nada mais do que uma organização dos números que nós iremos estudar. Então, sistema é uma organização dos números decimais. O que é esse decimal? Esse decimal é um grupo de 10, né? De 10 algarismos organizados. Ó, aqui são os algarismos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse aqui é uma organização de números, né? Um grupo de 10, né? Que vem de decimal, grupo de 10. Então, esse sistema que nós utilizamos é chamado sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-arábico. Por que esse nome é indo-arábico? Porque ele foi desenvolvido pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Hindu é uma civilização muito antiga, né? A sociedade mais antiga aí do mundo. Aí depois os árabes vieram, que como ele é na Ásia, no continente asiático, os árabes começaram a aperfeiçoar aí os números, né, os algarismos, né, as contagens. E cada um dos símbolos usados nesse sistema, né, nessa organização, recebe o nome de algarismo, que são eles aí, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Desses números aqui nós formamos os outros aí, nós organizamos, criamos aí os outros números. Porém, nem sempre os algarismos foram escritos dessa maneira, né? Houve muitas mudanças aí. Vamos ver aqui no próximo quadro. Nós temos aí, olha só, a evolução no século XII, né? No século 14, e aí por volta de 1524 e o atual que é o que utilizamos agora. Então aqui a história dos números, você percebe que eles foram desenvolvendo. E anterior ao século XII também era bem diferente. Vocês tiveram a oportunidade de pesquisar, vocês vão observar que os números eram bem diferentes.
No sistema de numeração decimal, os elementos são agrupados de 10 em 10. Veja como podemos representar por meio de um ábaco. O ábaco ele foi criado pelos chineses como uma forma de... porque eles começaram a perceber que havia-se uma quantidade de números maiores. Então, eles criaram um ábaco para fazer a contagem, para facilitar a contagem desses números maiores. O agrupamento de 10 unidades e a troca por uma dezena. Vamos lá? Bem, aí eu tenho o ábaco, como vocês podem ver. Eu tenho aqui nessa primeira parte a unidade. Cada conta dessa eu posso chamar de conta, cada pedacinho desse é uma conta. Quando eu coloco aqui 10 contas, se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu troco, né, por uma conta da dezena, na segunda ordem aqui, ó, na dezena. Então, eu tenho uma dezena. O número registrado é o 10, né? Então, ou seja, uma dezena, eu tenho 10. Nesse sistema, 10 unidades corresponde a uma dezena. 10 dezenas corresponde a uma centena, né? Então, quando eu colocar aqui, ó, 10 dezenas, eu troco por uma conta de centena. 10 centenas corresponde a uma unidade de milhar, ou seja, quando eu tenho 10 contas de centenas, eu troco por uma conta aqui na unidade, na primeira unidade de milhar. Veja como podemos representar esse agrupamento. Bem, aqui eu tenho cada bloquinho desse, ou cada cubinho desse, eu tenho um cubinho. Quando eu agrupo 10 cubinhos, eu tenho uma barra. 10 unidades corresponde a uma dezena. Quem tem um material dourado em casa, que ele vem esses cubinhos, né, pequenos, vem as barras, você pode estar aí utilizando, né, fazendo essa troca aí com vocês, manuseando aí o material. Tem os 10 cubinhos, eu troco por uma barra, que são 10 unidades. Vamos para a próxima. Nessa aqui eu tenho 10 barras, cada barra, né, tem 10 unidades. Quando eu junto essas 10 barras, eu troco por uma placa, que são 10 dezenas, ou seja, uma centena, 100, né? Aqui eu tenho 100 placas dessa, ou seja, cada placa dessa eu tenho 100. Quando eu junto elas, né, todas, eu formo um cubo. Esse cubo corresponde a uma unidade de milhar, ou seja, 1000, eu tenho 1000 cubinhos aqui, né? Ou seja, 100 cubinhos é igual a uma centena. 1000 cubinhos é igual a uma unidade de milhar. E 100 barrinhas dessa é igual a uma unidade de milhar também. Próximo. Tem uma pequena atividade aí que vocês podem estar respondendo. De acordo com as imagens da página anterior, complete as frases. Um cubinho corresponde a quantas unidades? Uma unidade, né? Uma barra dessa aqui, corresponde a quantas unidades? Quantos cubinhos eu tenho aqui? Quantas unidades? Eu tenho 10 unidades, né? E aqui a placa? Uma placa corresponde a quantas unidades? Quanto eu tenho aqui? Responderam? Quem respondeu 100? Muito bem. E o cubo? O cubo aqui, corresponde a quantas unidades, né? Quantos cubinhos pequenos eu tenho aqui que me representam uma unidade? Eu tenho 1000 unidades. Quem respondeu, certo? Parabéns. No próximo aqui assunto é o valor posicional. E aí o que é o valor posicional, né, do algarismo em um número? Ele vai posicional, vem da palavra posição. Ele quer me dizer quanto é que esse algarismo, qual o valor dele nesse número aí representado. Ele nos dá aqui, né, o livro nos apresenta o algarismo 2, 5, 7 e 9. E aí ele faz aqui, né, nos apresenta 4 números. Vamos ver aqui. Analisando esses números, notamos, por exemplo, que o algarismo 2 assume diferentes valores, dependendo da posição que ele ocupa em cada número. Aqui, ó. No 2579, aqui, ó, ele me dá o 2, o 5, o 7 e o 9. Vamos organizar aqui no nosso quadro posicional. Eu tenho a primeira classe de unidade simples, que é a minha unidade, dezena, centena. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui eu tenho as ordens, né? E depois aqui eu tenho a segunda classe, que são dos milhares, que são, posso dizer assim, que dos mil, né?
eu tenho uma unidade de milhar, eu tenho uma dezena de milhar e eu tenho uma centena de milhar. Façam esse quadro aí no caderno de vocês. O algarismo 2 aí nesse número, ele tem um valor posicional de 2.000. Vamos organizar ele aqui no nosso quadro posicional? 9 unidades, 7 dezenas, 5 centenas e 2 unidades de milhar, ó. Então, eu tenho 2 unidades de milhar, ou seja, eu tenho 2.000. No número 5.297, vamos organizar ele aqui também no nosso quadro posicional? 7, 9, 2, 5. Olha onde é que o 2 está aqui, ó. Ele está na centena, né? Aqui, ó, ele está na centena. Então, ele tem o valor posicional de 200, porque 2 centenas eu tenho 200, não é isso? Vamos lá para o próximo. Na questão 2 aí, de acordo com o que foi explicado acima, escreva no caderno o valor posicional do algarismo 2 nos números 7.952 e 9.725. Um algarismo pode assumir valores diferentes de acordo com a posição que ocupa em um número. Por isso, dizemos que o sistema de numeração decimal é posicional, ou seja, o valor que nós obtemos dele é devido à posição em que ele ocupa aqui. Quadro posicional novamente, para que a gente organize aqui os números para verificar qual a posição dele aí para saber o valor. Vamos lá arrumar o 7.952. 2, 5, 9, 7. Muito bem. Onde é que o 2 ficou? Onde é que o 2, qual a posição aí do 2? Ficou na unidade, né? Tá aqui, ó, 2 unidades. Então, o valor dele, o valor posicional aqui no número é de 2 unidades. Agora, vamos organizar aqui o 9.725. 5, estão vendo aí? Vamos arrumar aqui o 2 na dezena, o 7 na centena e o 9 aqui na unidade de milhar. Onde é que o 2 ficou? Olha aqui a posição que ele ficou, na dezena. Então, ele corresponde aí a 2 dezenas. Então, o valor dele é de 20, né? 2 dezenas. Muito bem. O sistema decimal e os dedos das mãos. Acredita-se que o número decimal pode ter sua origem nos 10 dedos das mãos, pois as primeiras contagens eram provavelmente feitas com auxílio deles. Assim, é natural que a numeração seja realizada com agrupamentos de 10 em 10 elementos. Quando você é criança, os pais começam a ensinar a contar aí no dedo, né? Você conta 1, 2, quantos anos você tem? 1. Então, acredita-se que aí, né? Acredita-se que pelos dias atuais, as civilizações antigas também começaram a representar assim, né? Contar pelos dedos. Até porque, né, nas nossas mãos são 10 dedos, então entende-se que foram agrupados a esse sistema decimal por conta dos dedos das mãos. E quando se é criança, começa a contar assim também, né? Os próprios pais ensinam para as crianças a contar aí com os dedos, né? Fazer essa representação. Eu espero ter ajudado vocês com o vídeo, com a aula. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!